Michele, seja muito bem-vinda ao Conexão Café com Expatriados. É um prazer receber você aqui para contar a sua história. A gente vai falar um pouquinho aí de como que você veio parar aqui no Catar, né? Porque a gente sempre vê pessoas que vêm acompanhando geralmente os maridos aqui. E você veio sozinha desbravar esses lados de cá. E aí eu tô curiosa para saber como foi que você parou aqui, se você já morou em outros lugares. Eu queria que você contasse como foi que você chegou até aqui. Claro, muito obrigada, Bruna. Primeiro, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz em estar participando desse teu projeto. E sim, eu vim sozinha. Eu já estou aqui no Catar há 3 anos e meio. E quando eu vim para cá, eu estava trabalhando com eventos esportivos. Então, eu já estava rodando o mundo, fazendo as Olimpíadas. Eu fiz primeiro as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Daí, tipo, na época que eu fiz as Olimpíadas, eu não falava inglês. Então, o próximo projeto seria a Rússia para a Copa do Mundo. Isso foi há 8 anos atrás. E, na época, meu chefe falou para mim, Michele, você não pode ir com a gente para o próximo projeto porque você não fala inglês. Mas por que você não vai estudar fora? Talvez um dia você possa voltar a trabalhar com a gente. Eles falaram, você é solteira, você não tem filhos, está terminando o seu projeto agora? E eu falei, quer saber mais? Vou. Daí eu fui embora para a Irlanda para estudar inglês. Isso exatamente 7 anos atrás. 8. Não, 8 já. 8 anos atrás. Fui para estudar inglês. Quando eu estava lá, eu já vi que eu não queria mais voltar para o Brasil. Principalmente quando você mora na Europa, você vê assim, você tem tanta coisa para desbravar, tantos países para conhecer. Eu falei, não quero mais voltar. Meu lugar é fora. Isso. Totalmente. Você vê a facilidade de viajar. Eu amo viajar. Então eu falei, não quero mais voltar. Nessa época, quando eu decidi ficar, eu já sabia que eu podia fazer meu passaporte italiano, porque meu bisavô ele era italiano. Então, eu mudei para a Itália, fiquei morando lá na Itália por mais ou menos uns 3 meses, para pegar a minha cidadania italiana. Então, eu voltei para Dublin, eu estava morando em Dublin, na Irlanda. Eu estava lá continuando trabalhando, eu estava estudando, mas eu estava tendo aulas particulares, não precisava mais ir para a escola como uma estudante. E o meu ex-chefe, na época, me chamou para voltar para a empresa. Depois de 2 anos e meio, eles falaram assim, bom, agora você já fala inglês. Manteve a promessa, né? Manteve a promessa. Isso aí, você fez a sua parte e ele falou, agora volta para trabalhar. Exatamente, fez a parte. E daí, na época, ele me chamou, ele falou assim, eu quero... Era outubro, nunca me esqueço. E ele falou assim, eu preciso de você, era metade de outubro, em janeiro, no Catar. Eu nem sabia onde que era o Catar. Assim, primeiro que eu sou péssima em geografia. Não, mas você sabe que o Catar é isso aí. Olha, eu moro aqui há quase 9 anos e quando eu falava antes da Copa do Mundo, eu moro no Catar, as pessoas, Canadá? Eu falei, não, Catar. Mas onde fica? Aí eu falava, é perto de Dubai. Ah, tá, porque Dubai, as pessoas, conhecem. Ok, sabem, já sei, já ouvi falar, né? É um lugar muito mais conhecido. Mas o Catar ninguém sabia. Não. Muita gente ainda achava que o Catar fazia parte dos Emirados Árabes. Várias pessoas perguntam, mas Catar é no Dubai? Em Dubai? Dubai, Então, você vê, né? A Copa realmente colocou o Catar no mundo, mas antes disso, ninguém nem sabia. Não sabia. E para mim, era assim... Quando eu vi a Catar, a primeira coisa que você pensa, vou morar nos países árabes, né? Oriente Médio. Você sabe como é no Brasil, o que a gente vê na televisão, tudo não é a melhor imagem que a gente tem. Eu lembro que na época eu falei assim, bom, vou fazer uma proposta para ele que talvez ele não vai aceitar, e vamos ver. E ele aceitou. Então eu falei, bom, é a hora. Daí, tipo, uma semana depois que eu aceitei a proposta, ele falou, Michele, eu preciso que você vá para o Japão primeiro. Tem problema para você? Porque teve as Olimpíadas que estavam atrasadas, né? Por causa Foi antes de atrasar, na verdade, que ele me convidou. Porque daí ele falou assim, eu preciso da sua ajuda no escritório lá de Tóquio. E daí, depois de 9 meses que você ficar lá, passou as Olimpíadas, as Paralimpíadas, você vem direto para o Catar. Eu falei, ótimo, já estou indo para um lugar, por que não ir para outro conhecer? Estou pronta, exatamente. E eu nunca tinha pensado, na verdade, no Japão. Nunca foi um destino, assim, para mim, que eu queria muito conhecer. Mas eu falei, vou. Cheguei lá em janeiro. Em fevereiro começou o Covid. Nossa, foi assim, eu diria, uma das melhores e das piores experiências da minha vida. Porque eu estava morando num apartamento que, para lá, era um apartamento grande, tipo de 50 metros quadrados. Mas eu fiquei, tipo, 4 meses dentro daquele... Trancada. Eu só descia para ir no supermercado, que era do lado do meu prédio. Ninguém fala inglês. Então, era horrível essa parte. Como é que foi lá o lockdown? Ficou realmente todo mundo... Não podia sair de casa. E eu imagino, realmente, você sair do seu país
ir para o Japão, que é uma cultura também totalmente diferente, idioma diferente, e você não teve nem tempo de se adaptar, né? Você não tive. E pá. Eu cheguei, fiquei um mês no escritório, já fecharam, mandaram todo mundo trabalhar de casa, eu estava naquele apartamento. Como eu falei, foram 4 meses que eu não tive contato, conversar com pessoas só no vídeo. Porque as pessoas lá, ao contrário do que todo mundo pensa, é Tóquio, elas não falam inglês. 85% da população não fala. Você já foi para o Japão, você sabe. Agora, voltei do Japão, foi em janeiro, e realmente isso eu senti uma dificuldade, né? O pessoal não fala, eles são muito solícitos, tentam te ajudar de qualquer maneira, mas se você não tiver o tradutor no celular, você não se comunica. Então, para mim foi muito difícil. Eles não têm muito... O lockdown deles não foi tão complicado, porque eles já têm muito cuidado. Quando eu cheguei lá, eu lembro de ver as pessoas usando as máscaras. Eu falava, gente, por quê? Porque eles já têm esse cuidado. Então, foi um lockdown externo, porque daí você não podia sair do país e ninguém entrava. Mas, ao mesmo tempo, depois de alguns meses que se passaram, que foi mais ou menos uns 4 ou 5 meses que eles viram que não estava proliferando o Covid dentro do país, eles começaram a fazer várias campanhas para viajar dentro do país. Então, é aí que começou a parte boa para mim, porque daí eu comecei a aproveitar. Eu conheci alguns brasileiros, obviamente, sempre brasileiro. Conheci umas minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, e a gente começou a viajar, a gente aproveitava para fazer trilha, para ir para a praia. Enfim, o Japão você tem... Todo final de semana, se você quiser, você faz uma coisa diferente. Sim, e foi aí que eu consegui aproveitar. E acabou que, ao invés de eu ficar só 9 meses no Japão, eu fiquei 1 ano e 10 meses. Porque as Olimpíadas foram postergadas para outro ano. E eu não podia sair do país, eu estava trancada lá. Então, eu fiquei 1 ano e 10 meses. Daí, quando foi depois das Paralimpíadas, eu vim direto para o Catar. E você aprendeu a falar japonês ou não? Aprendi só umas palavras. É muito difícil. É difícil, né? É muito. Mas até hoje eu tenho, por exemplo, toda vez que eu vou comer, eu falo itadakimasu. Porque é o que eles... esse hábito Peguei, deles. porque lá todo dia eles falam antes. Então, é uma das palavras que eu... Inclusive, tipo, hoje mesmo eu fui almoçar e falei itadakimasu. Porque é um ritual, né? Você acaba aprendendo. Mas é muito difícil. A língua é muito difícil. É igual quando eu morei na Turquia também. Lá eles não falam turco, não falam inglês, né? Só falam turco, tirando as áreas turísticas. Então, o dia a dia, se eu não aprendesse a falar o turco, na verdade, quando que foi que eu falei assim, gente, eu tenho que aprender a falar turco? Foi uma vez que eu fui ao mercado, nunca vou esquecer. Aí eu estava procurando carne para comprar. Comprei uma carne moída, fui lá, peguei, vi a bandeja de carne moída, levei para casa. E comecei a cozinhar aquela carne. E eu estava cozinhando aquela carne e ia subindo um cheiro. Falei, gente... Tem alguma coisa errada. Sei lá, que carne estranha, né? Mas, enfim, fui lá, temperei, E aí, fui comer. Quando eu comi aquela carne, não dava. Quando eu fui ver, não era carne moída de boi que eu comprei. Era carne moída de cordeiro. Carne moída de cordeiro. Cordeiro já é um negócio que você tem que saber preparar. Você tem que. Se você não faz um cordeiro bem feito... Com bastante limão... bastante especiarias não e dá. tal. Não dá. Fica aquele ranço. Eu falei, não, eu tenho que saber pelo menos fazer compra de mercado. Porque e você aprendeu? Aí eu aprendi... O turco é uma língua muito difícil também de falar, né? É uma língua que, em uma palavra, você tem tempo verbal, gênero, concordância, enfim. Tudo. É uma língua de aglutinação. Então, eu aprendi palavras soltas. Então, eu falava um ovo, 2, sabe? Assim, tipo... Então, eu aprendi, pelo menos, a fazer compra de mercado, pegar um táxi, saber as direções, porque senão eu também não sabia, não adianta. Se eu fosse esperar para falar inglês lá, não falava. Então, eu fiquei 1 ano, até hoje eu também lembro de algumas palavras. E essa do que você falou, que você fala antes de comer, lá eles usam o alfiotosum, que é tipo assim, um bom apetite. É um bom apetite. É igual ao do Japão, itadakimasu. Mas é engraçado você falar isso, porque eu lembro também de quando eu ia para esse supermercado, que era bem pequeno, do lado do prédio que eu morava, e todo mundo só falava japonês. Então, eu tinha que ter o aplicativo, porque tudo é em japonês. E lá é tudo diferente, até o alfabeto, né? Tudo é completamente diferente. Então, eu olhava para aquelas prateleiras, eu olhava de novo, falava, gente, o que eu vou comer hoje? É uma loteria. Isso aí, é uma loteria. E nos restaurantes também. Tem vários restaurantes no Japão que eu ia e que, quando eu chegava, eu pedia, cardápio. Primeiro, que a pessoa não fala japonês. O cardápio era todo sem fotos e escrito em japonês.
Então eu chegava, colocava no meu... Tipo, às vezes eu colocava no meu tradutor e falava, me oferece o que você gosta mais, digamos, me dá a sua sugestão. Mas o Japão é fácil, né? Porque tudo é maravilhoso lá, é a melhor comida do mundo. Eu acho sensacional. Então era fácil para mim. Eu acabei comendo do bom e do melhor. Então essa parte foi muito boa, mas a fase de adaptação foi muito difícil, muito. E daí eu vim pro Catar, né? Daí eu fiquei assim, lá é muito seguro. O Tóquio, eu nunca vou esquecer de um dia, eu morava tipo no centro perto de Minatoku, que a gente fala. Então é perto de tudo. E eu lembro de um dia estar chegando no meu prédio, depois de fazer uma caminhada, e tinha o Uber Eats, né, que é tipo o Talabá daqui, e o menino tinha ido fazer entrega de bicicleta, e ele deixou a bicicleta parada em frente do prédio. Eu lembro de ver o celular dele e dinheiro. Aquilo me chocou de um jeito, porque eu falei, gente, como assim? O cara, tipo, sobe, porque ele tinha subido pro meu prédio para entregar comida. E deixa todas as coisas Deixou o dele celular, lá. deixou o dinheiro, porque o dinheiro estava à vista, assim, preso, sabe? De uma borracha. E daí eu ficava pensando nisso, como vai ser o Catar? Será que vai ser mesmo seguro, Tão como seguro dizem? quanto ou mais? Exato! E daí, quando eu vim para cá, eu vim sem expectativas, porque o meu chefe, na época, ele não gostava. Ele estava morando aqui, ele não gostava de morar aqui. Então, ele vivia trancado dentro do apartamento dele, essa era a vida dele. E ele já veio, tipo, me colocando assim, ó, você vai vir, você vai ficar 1 ano e 2 meses e você vai embora. Não se preocupe, mas você não vai gostar muito. Então, eu vim com uma expectativa lá embaixo. Quando eu cheguei aqui, desci do aeroporto, eu já vi que era um mundo completamente diferente do que ele tinha me vendido, então foi ótimo para mim. Porque eu não vim com expectativas. E aí chegou aqui e, ok, então tudo que está acima daquilo É lucro? já é lucro. É. E eu lembro quando eu cheguei no The Pearl, né, na Pérola, que foi para onde eu fui direto morar, nossa, eu fiquei encantada. Porque você vê... ainda foi para um dos melhores bairros daqui, né? Exato. Eu acho que todo mundo pensa em morar na Pérola. Eu, quando soube também que vinha morar no Catar... Gente, Michele, erro meu. Esqueci já de te servir o nosso café brasileiro, tá? Não tem problema. Clima tá tão ruim hoje que eu tô o tempo todo tomando água. A gente tá tendo essa... Meu Deus, pronto. Como é que fala? Esse storm? Tempestade de areia. Tempestade de areia aqui no Catar hoje, que tá deixando todo mundo com problema. Essas tá tempestades ótimo. de areia. Tá bom, muito obrigada. E eu também vou pegar. E tem o nosso pãozinho de queijo. Olha que delícia, também, gente. Bem brasileiro. Pra bem gente mineirinho, uai. matar as saudades de casa. Muito obrigada. Ups. Mas, só voltando, né? Quando eu também soube que a gente vinha para o Catar, você vai começar a pesquisar na internet. E, na época que eu vim, não existiam tantas opções de bairro assim. Hoje a gente tem Luceio, a gente tem Muxerebe, né? A gente tem outros bairros muito legais. Mas é o quê? Pérola. Aí eu falava assim para o meu marido, não, eu quero morar na Pérola. Eu só aceito se for para morar na Pérola. Acordar, ver aquela praia maravilhosa, aquela coisa. E no fim das contas, eu vim para esse condomínio onde eu estou hoje. Desde então você está aqui? Desde então, vai fazer 9 anos já. Uau. Só que aí eu tive um período de 1 ano que eu morei em West Bay. Que aí a gente quis tentar mudar um pouquinho de ares e no fim das contas a gente voltou. Então, mas é que aqui é muito bom para crianças e tudo, né? Não, e a localização do bairro é muito boa também. Então é um bairro mais central. Pra gente, a gente acabou voltando mesmo, mas assim, eu posso falar que praticamente minha vida inteira do Catar eu tô no mesmo bairro, né? Mas a minha expectativa também era ir para Pérola e eu tenho certeza que a Pérola é um bairro maravilhoso para quem está vindo de fora já começar morando lá, né? Porque você tem toda aquela questão da vista da praia, tem uma vibe mais estrangeiro que é mais parecida com a nossa mais vida no também. Brasil, exato, né? Então... eu tô no Catar há 3 anos e meio. Então, há 3 anos e meio que eu tô lá na Pérola. Então, eu comecei morando no Medina Central, daí eu fui pro Viva Bahia, que é onde eu tô até hoje. Eu amo morar lá. Então, eu tenho a minha sacada de frente pro mar, que eu aproveito, adoro ficar lá, ler, tomar meu café, curtir meu tempo. Você desce, na água? Eu fico curtindo com meu gato, o Papito. Então, a gente senta lá e fica só curtindo. Desce e já tá na areia. Então, eu gosto muito. E é muito fácil para mim por causa do meu trabalho também. Eu trabalho, eu trabalho em Luceio, então é menos de 10 minutos de carro. Não tem trânsito, vou para casa, volto, então é tranquilo. Então, eu gosto muito de morar lá. Eu sinto que eu tô muito mais perto de casa. Porque lá, como tem muitos expatriados...
eu vou no Monoprix, tipo, eu vou pegar um pão, um croissant, numa sexta-feira de manhã, eu vou de shorts, eu vou de chinelo, eu vou de havaianas, eu vou de blusinha. E, tipo, as pessoas não ficam te reparando, porque é a nossa realidade ali. Ali é um bairro de expatriados, né? Então, você tem... Eu me lembro que ali eu fazia beach tênis, que muita gente acha que a gente não faz esporte a céu aberto, ao ar livre, né? Aqui, que não tem beach tênis, que não que tem delícia, pádel. O que falar... Gostou? Ai, cafezinho do Brasil. Muito bom. Adoro o cafezinho preto, esse veio direto do Brasil. A gente pode fazer tudo isso. Óbvio que tem o período do ano que é muito não quente, por que a causa gente do não calor, consegue. Mas eu vou te dizer, agora eu mudei para esse apartamento em outubro. Desde outubro eu estou curtindo todos os dias a minha varanda. E eu não imaginava que fosse ser tanto tempo. Eu falava, não, vai ser só, sei lá... 3, 4 meses por ano, né? Mas se a gente for contar agora, já são 6 meses que eu estou aproveitando. Então, tem aquele período do ano que a gente, vamos dizer, junho, julho, agosto... Setembro ainda. Setembro, que é realmente impossível, mas ainda tem esse outro lado que é muito bom, que você pode aproveitar, né? E a segurança, não tem nem o que falar, né? Tipo, aqui é a mesma coisa. Eu lembro de ir num shopping e num restaurante do shopping, largar minhas coisas na mesa, celular, computador, tudo, e ir para o banheiro, voltar, tá tudo lá. Eu sei que aqui tem gente que, por exemplo, se você esquece alguma coisa na praia, eles devolvem para o segurança, entregam para o segurança para tentar... No shopping também. Uma vez aconteceu isso. Eu estava no shopping, fui comprar gimbal, esses acessórios para celular, para gravação e tal. E estava eu e meu marido, a gente acabou comprando várias outras coisas. E quando chegou em casa, a gente deu falta dessa sacola. E a gente falou, nossa, foi numa das lojas que a gente parou, apoiou as sacolas e esqueceu. Voltamos, fomos fazendo o caminho todinho que a gente tinha feito, estava lá. A loja tinha guardado a sacola e é isso, é muito seguro, realmente. Isso é uma das melhores coisas de se morar aqui no Catar, é essa segurança, né? E um ponto sobre as mulheres que eu acho muito importante frisar, porque antes de eu vir para cá, eu tinha exatamente uma outra visão de que para as mulheres é muito difícil, porque a gente sabe que a visão que passam para a gente lá fora, lá no Brasil, é completamente diferente. Então, que tipo, vai ser difícil a vida da mulher, a mulher não tem direito a nada, a mulher... E eu tinha muito medo por ser solteira, por vir sozinha. A questão... Aqui, 80% da população é de homens. De homens, Então, você pensa, eu vou andar na rua, pode acontecer alguma coisa. Mesmo que eu tenha 1,80 m e eu sei que é mais difícil de um homem chegar e tentar fazer alguma coisa comigo. Tem isso. Mas tem, Daí E é completamente diferente. Eu lembro a primeira vez que eu fui, quando eu morava no Medina Central, então eu fui no Monoprix, e eu fui andando de shortinho e blusinha. Eu lembro de vários homens olharem para mim como se eu estivesse nua. Foi o sentimento que eu tive. Mas nenhum homem... Mexeu com você, ou abordou? Não, nada. Então, assim, eles podem te olhar com outros olhos, porque, querendo ou não, são pessoas diferentes, né? Eu estava com shorts e tudo, mas em nenhum momento eu me senti... tipo, acuada, invadida, minha privacidade, nada. Eu sabia que em nenhum momento nenhum deles ia chegar em mim. Então, isso isso é maravilhoso. Acho que pra gente que... Mulher no mundo inteiro, né? O maior medo de toda mulher é esse, né? Exatamente. Ainda mais quando você está sozinha, né? Exatamente. Então, isso faz realmente toda a diferença. E é a segurança também, não só disso com a gente, né? Com o nosso bem-estar, mas a segurança pública também, que é muito bom. Aqui você pode sair 2, 3 horas da manhã, que ninguém vai... você não vai ter nenhum problema de ser assaltado, ser roubado, alguma outra coisa. Então, isso é também um dos fatores que me fazem muito gostar de morar aqui, né? Que eu, por conta dessa segurança. É maravilhoso. Bom, eu não tranco minha porta do meu apartamento desde que... Sei lá, não desde que eu mudei para cá, porque no começo eu achava estranho. Mas há muitos anos eu não tranco. Você só fecha e vai. E é isso. E eu sei que ninguém que vai ouvir aqui vai ir na minha casa agora para tentar... para ir lá ver se não está aberto. É isso, é muito bom. Essa segurança, como você disse, de voltar de madrugada, se for preciso, porque, sei lá, de um voo que você volta para casa tarde, você pega o táxi. Você foi para um restaurante, uma nada. festa, alguma coisa, você volta, pega Uber, que seja, você pode ir, zero problema. Outra coisa que eu faço também agora, nos meses mais quentes, quando eu vou deixar meu filho na escola, eu deixo o carro ligado com o ar-condicionado com a chave, para não poder esquentar o carro. Então, eu vou, deixo o carro, saio, levo ele dentro da escola,
e pego meu carro e pronto. E é maravilhoso. Ninguém vai roubar o meu carro. Eu faço isso toda vez que eu vou ali quando eu quero parar no Graze, ali no Medina Central, eu paro, faço a mesma coisa, deixo o carro ligado, pisca alerta, entro, pego, volto, tá lá, pronto, ninguém mexe. É muito maravilhoso, né? Não, essa segurança realmente é uma coisa assim que faz a gente querer ficar aqui muito mais tempo, né? Com certeza. E aí, Michele, depois que você veio do Japão para cá, para a Copa, você acabou depois trocando o seu trabalho, Sim. né? Hoje você trabalha com outra. Você decidiu ficar, então. Porque você veio com prazo para sair? Era só o projeto da Copa e depois sair? Sim. Eu vim para cá, eu cheguei em outubro de 2000, vamos ver, hoje a gente está em 2025, então 2021, porque 2022 foi a Copa, né? Isso, então eu ia embora em janeiro de 2023. Eu deveria ir para Paris, porque eram as próximas Olimpíadas. Sim. Daí depois de Paris, na verdade, depois de Paris, Olimpíadas, eu ia para o México, daí para a próxima Copa que começa no ano que vem. Mas aí assim, eu fiquei... Eu sou muito, tipo, workaholic. Tipo, eu trabalho demais, eu me entrego demais. Então, eu trabalhei muito. Eu trabalhava, tipo, das 7 da manhã, meia-noite. Eu tive, tipo, um breakdown. E daí eu comecei a repensar. E eu estava nessa vida de viajar fazia 7 anos. Então, nesse período, você fica solteira. E eu pensei, eu quero ter uma pessoa, eu quero ter um companheiro. Eu não, quando eu falo assim, eu quero ter uma família, não envolve crianças. Sim, mas você tem alguém para você compartilhar a sua vida. Exatamente. Para mim, ter uma família, eu quero ter uma pessoa para compartilhar, eu quero ter gato, periquito, papagaio, cachorro, isso. Crianças não estão nos meus planos. Pode ser que um dia mude? Pode, mas hoje não. Então eu falava, cara, se eu continuar tendo essa vida, nunca vou conseguir também conhecer alguém bacana. E eu estava muito cansada já. Eu queria, sabe, ter um lugar para poder ter uma planta, para poder começar a colocar uma decoraçãozinha da casa. Um lugar para chamar de seu. Exato, exatamente. Então, daí, eu decidi em janeiro, quando era para eu ir para Paris. Eu falei para o meu chefe, eu não quero ir. Eu acho que eu quero ficar num lugar. Em Paris eu ia ficar 9 meses, depois eu ia para o México. Eu falei, eu não quero. Ele entendeu, ele falou assim, bom, eu te entendo, se um dia você quiser voltar para a empresa, fique à vontade. E daí eu não fazia ideia do que eu ia fazer na minha vida. Eu peguei e falei, vou tirar 3 meses de férias. E daí, na época, foi em janeiro, o meu Visa, né, o meu QID, ia vencer em outubro. O meu chefe falou, você pode ficar com o QID, a gente não cancela, e o teu aluguel tá pago até outubro, de qualquer maneira. Se você quiser, você fica no apartamento. Então, eu tinha aluguel pago até outubro, eu tinha meu Visa. Falei, cara, eu vou pensar agora. Foi o melhor ano da minha vida. Eu fiquei 9 meses sem trabalhar. Foi muito bom, eu aproveitei muito. Então, eu fui viajar. Eu saí daqui em janeiro, fui viajar, fui para Holanda para visitar minha amiga. Depois eu fui para Tailândia, fiquei 20 dias lá. Fui para o Brasil, fiquei quase 3 meses. Daí eu voltei para cá e falei, bom, agora eu vou decidir o que eu vou fazer na minha vida. E daí eu não estava ainda assim, vou ficar no Catar, não vou... Eu queria, pela essa questão toda de segurança, mas eu falei, para mim ficar aqui tem que ser também uma proposta boa. E eu sou formada em jornalismo, né? Eu trabalhava em TV lá no Brasil, como repórter, apresentadora. E eu falei, cara, o que eu sei fazer? É trabalhar com TV e com esportes, com eventos. Mas daí com eventos eu vou ter que ficar mudando de novo. Eu falei, o que eu vou fazer? E daí foi quando o Rosewood apareceu na minha vida. E essa nova vaga, assim, esse novo trabalho, eu sou sales manager, gerente de vendas do Residence. Então, a gente tem 2 torres lá e uma torre eu sou responsável por toda ela. E eu falei, cara, é mais um challenge, né? Um desafio. Um desafio para minha vida. Eu falei assim, a empresa, tipo assim, sensacional para mim crescer. E se eu quiser, sei lá, daqui 2 anos, eu pensei comigo, se eu estiver cansada do Catar, eu posso mudar para outro país. E daí foi quando eu aceitei. E daí, quando eu aceitei, eu lembro que foi em julho, e eles falaram, mas é só para começar em novembro. Eu falei, não tem problema, eu não estou pagando aluguel, não tô Eu tô aqui. Eu estou aqui. Daí eu viajei mais, daí eu fui viajar para a Europa. Nossa, foi o melhor ano mesmo. Daí eu comecei a trabalhar de novo, foi em novembro... Do ano passado? Não, de 2000 e... Nós estamos em 25, 2023. Já faz 1 ano e meio que eu estou com eles, nesse pre-opening. E daí decidi ficar. E daí fiquei. E eu tenho vários amigos aqui. A nossa comunidade brasileira é muito boa. Eu fiz vários amigos que a gente se vê sempre, pelo menos uma vez por mês. Tenho amigos também de outras nacionalidades. Tem uma das meninas, a Anastasia, ela é russa, que ela trabalhava comigo desde do Japão. E ela também decidiu ficar.
Então, ela também está aqui, numa outra empresa. Você já compartilha uma história de longo prazo. Exatamente. Então, ela também está aqui. Ela também estava viajando solteira, adora o Catar. E eu digo assim, para mim, eu acho que o Catar ele é muito cômodo para quem tem uma vida tranquila. E é o meu caso. Eu gosto muito de rotina. Então, por exemplo, para mim, eu vou trabalhar, eu acordo cedo todos os dias, eu tenho meu horário, volto do trabalho, eu vou para academia, final de semana. Eu gosto de curtir uma praia, curtir uma piscina, treinar, fazer alguma atividade. É uma vida tranquila. E é um país tranquilo. É um país calmo. A gente não tem trânsito, a gente não tem aquele agito da cidade. É o que eu falo. O Catar, apesar de ser, vamos falar mais de Doha, né? É uma cidade grande, com restaurantes excelentes, com shoppings maravilhosos, todas as marcas, mas ao mesmo tempo você tem uma vibe de interior. É exatamente o que eu penso. Você tem aquela vibe de interior gostosa. Então você tem as duas coisas em uma só. E é tipo assim, qualquer lugar da cidade, de um lado para o outro, no máximo meia hora. Onde que você vai numa capital de um país que é isso? Então, essa comodidade... Por exemplo, já me ofereceram para ir embora para outros lugares que eu só de pensar no trânsito... Estilo de vida. Não. Tipo, Londres já me ofereceram para ir para Londres. Nem pensar. Ficar, 2 horas dentro de um metrô. Isso não é vida mais. Eu não tenho mais 20 anos há muito tempo. Então, eu quero mais essa comodidade. E é uma cidade que tem muita atividade física ao ar livre. A gente pode fazer, todo final de semana alguma coisa diferente, se a gente quiser. Você faz pádel, né? Sim, eu comecei a fazer pádel faz 2 meses. Eu tô apaixonada. Agora, toda semana eu tô indo jogar. Então, é muito bom. E também é bom para quem gosta da vida noturna, que não é meu caso. Mas, já passou isso. Mas quem gosta, também tem muita opção aqui. Mas, Michele, e aí, então, você falou que não gosta da vida noturna. Você tá solteira, né? Tô solteira. E como é que... Bom, se eu posso perguntar, né? Claro que como pode. Como é que é essa questão da... Deixa eu até tomar um gole de café agora. Bebe para responder, vamos ver agora. Não, mas como é que funciona, então? Porque, bom, eu vim para cá casada já, com filho, então eu não tô nessa experiência de ser solteira aqui no Catar. E como é que funciona? Como é que é para uma mulher solteira aqui, sair, conhecer outras pessoas, enfim, né? Como é que... Você falou, como é que funciona a vida no Catar? Não funciona. Não tem. É muito difícil. Porque a maioria vem para cá casado ou com família, né? E assim, principalmente para mim, porque eu tenho 1,80 m, como eu disse. É muito difícil. Os homens são tudo mais baixos do que eu. É muito difícil mesmo. E as pessoas que vêm para cá... Tem muita gente que vem para cá e pensa no Catar como um país de passagem. Então, homens que vêm para cá expatriados, vamos dizer, e vão ficar aqui só 2, 3 anos, eles não querem ter um relacionamento sério. Porque eles não querem se apegar. Era a mesma coisa na minha vida antes, então eu entendo perfeitamente. Eu estava pulando de um país para o outro. Foram, 5 países em 4 anos. Como é que você vai se apegar a alguém? É difícil, porque você sabe que lá na frente vai te machucar, né? Então, esses expatriados aqui, tem muitos deles que não querem ter nada sério. E... Cara, eu não estou mais na fase de não querer ter algo sério. Eu estou na fase que eu quero engatar, como fala. Eu já nem quero namorar, eu quero casar direto. Que passa todo aquele lance de, vamos se conhecer, vamos começar a contar tudo. Não, vamos logo morar junto. E pronto. Brincadeiras à parte. Eu não tenho mais. E a gente, depois de um tempo, eu fico impaciente. Eu não tenho mais saco, na verdade, assim, sabe? Eu acho que se cair no meu colo, alguém bater na minha porta e falar, tô aqui, vamos se conhecer... Quem sabe? Mas é porque é muito difícil. Porque, como eu não saio muito, eu saio, por exemplo, para brunches. Brunches você tem os seus grupos, né? Então, as pessoas... O cara não vai chegar em você. O cara, às vezes, pode até te olhar de longe, mas não vai chegar para conversar, não vai tentar te conhecer. Para ir para balada, essas coisas, Deus que me livre. Não é mais para mim. Posso ir para um bar, mas eles não vêm, eles não chegam em você. Então, é bem difícil. Assim, as últimas pessoas que eu conheci, nos últimos... 2 anos... Não, minto, porque antes eu estava namorando aqui, já faz, uns 8 meses que eu terminei. Instagram. Pessoas que vêm, no teu Instagram, te acham de algum jeito, você começa a conversar e daí você pode sair para conhecer. Rede social, então. Rede social, mas é bem difícil. É bem difícil. Eu tô quase desistindo. Não desiste. Mas, então, esse para você é um dos maiores desafios de morar aqui como mulher que veio sozinha para cá para trabalhar? Eu diria assim, para mim, 2 coisas que são difíceis no Catar. O calor, como para todo mundo. Quem tem a oportunidade de sair do país no verão, você sai.
ótimo, maravilhoso. Eu não tenho essa oportunidade. Então, para mim, eu sofro muito. Por quê? Porque aqui no verão, ou você fica dentro de casa ou você vai para o shopping. E eu odeio shopping. Eu só vou quando é necessário. E a cidade fica vazia também. Vazia. Né? Porque justamente isso, a maioria dos expatriados acabam indo embora. Só fica quem realmente tem que trabalhar. No caso do meu marido. Também. Só que o meu marido, ok, ele ainda trabalha, mas ele, como fica fora voando, não sente. Não sente tanto. Né? Então, mas o verão eu acho um pouco depressivo essa parte. Quando você está muito ocupada com o trabalho, tudo bem. Então, assim, a minha vida durante o verão é ir para o trabalho e ir para academia. É isso, e ficar vendo Netflix. Então, para mim, são essas duas coisas. O verão e, realmente, se relacionar aqui é muito complicado. Fazer amigos é ótimo, mas se relacionar é bem difícil. Graças a Deus, eu sou muito bem relacionada comigo mesma. Então, eu amo minha vida sozinha, sabe? Eu fico bem sozinha. Eu adoro ficar em casa sozinha. Então, eu não sofro com isso. Eu só digo que é realmente um desafio. Um desafio. Porque a gente vê outros lugares, né? Que isso é bem mais fácil. Muito mais fácil. Eu sei, por exemplo, quando eu morava na Europa, era muito mais fácil de você conhecer alguém, se relacionar. Mas aqui, realmente, por ser esse país que muitas pessoas pensam que é um país de passagem, eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto, mas, de fato, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque, geralmente, o pessoal vem para cá com um contrato. É difícil alguém vir com um contrato indeterminado, né? O pessoal vem com um contrato de 2, 3 anos, pronto, faz o que tem que fazer e vai embora. E vai embora. Então, assim, é mais fácil se for, por exemplo, que nem o meu ex-namorado, ele é piloto. Então, já era mais fácil. Porque é um longo prazo. É um longo prazo. Ou alguém que trabalha com óleo e gás. Mas, assim, a maioria das pessoas não quer. Então... E tem muita meninada aqui, sabe? Muita menina nova. E que querem curtir mesmo a vida. Eu, com a idade delas, eu estava curtindo minha vida. Vão e aproveitem. Então, tem o público para as pessoas que não querem nada sério, sabe? Por isso que fica assim. E daí eu continuo solteira. E vamos balada aqui, você falou que não vai à balada, que não é o tipo de programa que você gosta de fazer, mas você já foi para baladas aqui? Já. Porque o pessoal acha que não tem, né? No Catar. Fala, não tem balada, não pode. Não, mas pode. A gente sabe que tem baladas aqui, são baladas realmente boas, grandes. Sim, né? Grandes. Trazem vários artistas internacionais. Pra tocar, DJs e tal. E comparando, assim, essas baladas com outras, são boas, né? Eu já fui em uma balada aqui. Que eu gostei muito, na verdade, porque fazia muito tempo que eu também não ia para balada, mas eu achei legal porque tinha performance, tinha shows, sabe? Foi bem legal essa que eu fui, mas acabava cedo. Então, era 2h. É isso. Acabava, enquanto no Brasil começa 2h. Nossa, e vai até 8. Eu lembro que a minha maior dificuldade quando eu cheguei, porque quando eu cheguei, país novo, vou explorar. Fiz alguns amigos, vamos sair. Eu lembro que a primeira balada que eu fui, eu falei assim, eles falaram, abre às 10 e fecha às 2. Eu falei, gente, então a gente tem que sair de casa às 9h30. Não, a gente vai chegar às 11. Eu falei, gente, mas chegar às 11... Vai ficar 3 horas na balada. A gente já vai perder. Eu falei, você tem noção, maquiagem, cabelo... Daí eu lembro que eu fui na hora que você estava começando a animar. Acaba. Tá na hora de ir embora. Então tem muita after party aqui, nos apartamentos. A galera vai, se reúne, coloca DJ. Enfim, eu fui tipo umas 2 vezes e daí eu falei, não quero. Então, as baladas aqui são, assim, eu diria que a única diferença da balada daqui para do Brasil é o horário de abertura e fechamento. Porque você vai lá, você bebe. Eu não diria que tem outra coisa. Aqui fuma-se dentro das baladas. É verdade. Lá não, no Brasil é proibido, extremamente proibido. Então, aqui você fuma, aqui você bebe. Cara, eu vejo a minha vida aqui completamente normal. Os únicos pontos, como eu falei para você, é o calor, que é aquele período do ano que eu penso, o que eu estou fazendo aqui? E é um calor que a gente não tem no Brasil. Não tem. Porque, por exemplo, o calor de maio, junho, é o calor do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio. Esse ano bateu 52 graus no Rio de Janeiro. Gente. Então, é o calor que tem aqui. Mas o calor realmente do meio do ano aqui é muito úmido. E isso a gente não tem nem em Manaus. Nossa. Em 2023, eu viajei para Manaus. Eu vi essa viagem, foi incrível. Foi maravilhosa. Lugar super úmido, mas não chega aos pés do que é aqui na umidade, não do dá calor, para explicar. do calorão, né? Eu tento explicar. Eu tento explicar para as pessoas, falo, gente, não dá, parece que você sufoca de tanto calor assim. É uma sauna. Então todo ano durante o verão eu penso, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas depois volta tudo normal, passa. Porque não tem lugar perfeito, né? O lugar perfeito seria a gente ficar onde? No Brasil, que tem a nossa comida, que tem a nossa família, que tem a nossa cultura. Mas que a gente sabe que não é mais o lugar perfeito para a gente. Então, não tem lugar perfeito, você tem que se adaptar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil para adaptar. Então, já morei em diferentes culturas
E sempre eu chamo o lugar que eu tô ali de casa, sabe? A minha casa. Então, para mim é fácil. Só essas vertentes que eu vejo. A questão, por exemplo, de relacionamento, que é muito difícil. Mas todo o resto eu me sinto muito à vontade. Como se eu estivesse em qualquer outro país. Como eu falei, eu desço no meu prédio, eu desço de chinelo, desço de shorts, eu vou na piscina. A gente tem piscina, você usa o biquíni, Tem normal. praia. Você vai na praia, normal. Restaurante que tem bebida alcoólica. Tudo. Nossa, final de semana a gente vai nos beach clubs. No beach club com bebida alcoólica. Você tá lá, você tá dentro da piscina, vendo praia, né? O marzão na tua frente. E o mar daqui é uma delícia, Nossa, também calmo. super. Não tem onda. É. A temperatura da água é uma delícia, tirando no verão. Tirando no verão, 35 graus. Mas é isso. Eu também acho que aqui a gente tem uma vida 100% normal. Normal. E com os benefícios da segurança, desse negócio de ser uma cidade grande com acessos aos melhores lugares, mas com uma alma de cidade do interior. Que isso é muito bom para o dia a dia também. O salário, obviamente, que é muito melhor do que o salário do Brasil. A gente não paga taxa, o que é maravilhoso. Outro benefício incrível também. É incrível, exato. Então é isso, tipo, é muito bom morar aqui. Se você se adapta. Eu conheço pessoas que, inclusive, trabalharam comigo, que elas foram embora antes de ficar um ano aqui, porque não se adaptaram. Não se adaptaram à vida, à cultura. Mas, cara, para mim, eu acho que é muito fácil. É como eu falo, tem certos momentos que você tem que, por exemplo, você vai ir para uma repartição pública, que você tem que ir lá fazer alguma coisa. A gente sabe que a gente não pode mostrar os ombros e não pode mostrar o joelho. É só você colocar um terninho, uma calça e pronto. Pronto, todo lugar tem regra, né? Então, assim, claro, existem os lugares aqui que a gente tem que estar vestido de uma maneira mais modesta. E a gente respeita e tá tudo certo. Porque existem os outros lugares que a gente pode usar a nossa vestimenta, que a gente está habituado a usar no nosso país, né? Então, eu falo aqui no Catar, eu falo muito isso para os turistas que eu recebo aqui, né? Porque o pessoal vem muito assim, mas o que eu vou vestir? O que eu posso, né? Não posso. Eu falo, olha, gente, aqui no Catar você pode vestir de tudo, desde que você saiba exatamente o local onde você está indo. Se preparar. Se preparar. Então, assim, você pode usar short, mini saia, cropped. Se você está na Pérola, se você vai para um hotel internacional, se você vai a um beach club. É muito aberto em qualquer lugar que você vai. Gente, até na Pérola agora tem... Quase todos os restaurantes vendem bebida alcoólica. Mas é isso que eu falo. Eu falo, gente, mas onde a bebida alcoólica é uma limitação aqui? Porque você tem acesso a comprar a bebida alcoólica, né? Quem tem a carteirinha para você comprar no centro de distribuição. Mas você não tem. Vamos supor que você não tenha. Você pode ir aos restaurantes. Mas é muito caro. Mas tem os restaurantes que o preço da bebida é mais acessível, claro, tem. Né? Tem lugar aqui que você compra uma cerveja mais barato que no Brasil. Então, assim, você tem. É claro, não é em todo lugar, em cada esquina, mas você consegue comprar bebida alcoólica. A qualidade do Catar, de Doha, como uma cidade que tem muito luxo, a gente sabe disso, então é óbvio que o preço é mais alto. Você vai num restaurante, dentro de um hotel que é de luxo... Você vai pagar mais caro. Você vai pagar mais caro. Mas você vai em um outro lugar... Tem bares, por exemplo, bares esportivos, que eu adoro ir. Que você vai lá e você toma uma cerveja, uma pint, sei lá, você paga 45 Qatar Rials. Isso, 1 litro, né? 1 litro. Então, tipo, é tranquilo. É tranquilo, entendeu? É só você realmente se adaptar à sua realidade. E se você quiser ficar sem beber, melhor ainda, porque daí você economiza dinheiro. E fica mais saudável. Exatamente. Não, mas eu bebo só quando, como a gente brinca, eu bebo só quando eu tô estressada ou pra comemorar alguma coisa, ou seja, todo dia. Não, brincadeira, uma vez por semana. E é maravilhoso porque, como você disse, eu tenho a minha licença, né, pra ir no QDC, que é a distribuidora. Então, eu tenho sempre vinho em casa. Se eu chego em casa hoje do meu trabalho, é um dia que eu sinto que eu preciso, eu vou abrir minha garrafa de vinho e vou tomar. Em casa, é isso. E daí chega um dia, acabou meu vinho. Hoje em dia a gente não precisa mais nem marcar. A gente vai lá direto com a sua carteirinha e você compra a hora que você quiser. Então é muito tranquilo. Até isso eu falo, não, gente, aqui no Catar tem bebida alcoólica. E olha, eu vou também contar da minha experiência de quando eu cheguei aqui. Era muito mais limitado os lugares onde vendiam bebidas alcoólicas. Era basicamente só dentro de hotel internacional. Basicamente não, era só dentro de hotel internacional. Hoje a gente tem beach clubs na praia, que não ficam dentro de hotel que vendem. A gente tem restaurantes que não são dentro dos hotéis internacionais que vendem. Então, a gente tem muito mais oportunidades de beber. Ali no Porto Arabia, os restaurantes do Porto Arabia estão tudo com bebida alcoólica. Bebida alcoólica. E, tipo, não é em nenhum hotel. Então, realmente,
Tem várias opções para todo mundo. É por isso que eu falo, o Catar é um lugar que eu acho que ele é bem diversificado. Óbvio, 85% da população é expatriada. É expatriada. Então, é muito diversificado. Se você quer ter uma vida saudável, nossa, tem, tipo, muita coisa para você fazer aqui de exercício físico, de grupos. Uma vida calma, uma vida familiar também é muito uma bom. Vida, tipo, tem tantas atividades para as crianças, as escolas são incríveis. Quer ter uma vida de festa, de balada? Tem balada todo dia, se você quiser sair, todos os dias. Gente, tipo, hoje é quinta, quarta. Terça-feira, ontem. Hoje eu fui ver os stories de um amigo meu, que foi ontem numa balada, porque é dia latino, noite latina, alguma coisa assim, lotada. E eu pensava, gente, esse pessoal não trabalha? Amanhã é quarta-feira. Lotado. Então, mas é igual São Paulo. São exato. Paulo é assim também, é todos os dias. E é todos os dias. Eu tenho esse amigo que ele sai todo dia. Então, ele é Qatari, inclusive. Todos os dias eu falo, no outro dia de manhã eu vou lá ver os stories, ele tá lá, em alguma balada diferente. Eu falo, gente, como é que pode? Mas tem todos os dias. Se você quiser, tem todos os dias aqui. Como se você quiser, você pode todos os dias fazer uma atividade diferente física, que tem várias academias, tem coisas que você pode fazer ao ar livre, o que eu acho ótimo. Andar de bicicleta, eu tenho bicicleta. Andar de patins, eu também tenho. Então, são muitas atividades que você pode fazer. Então, é um país muito tranquilo. Que bom. Nossa, adorei, Michele, eu conversar. Também. Foi tão bom. Ver Fluiu, o seu né? lado, fluiu. Nossa, adorei. Muito, muito obrigada por participar do nosso podcast, de contar um pouquinho mais da sua história. Adorei saber. Obrigada por ter vindo. Obrigada por me convidar. Também adorei esse bate-papo, contar um pouquinho mais da minha história. E muito sucesso com você no projeto. Ai, muito Tô aqui obrigada. para o que precisar. Muito obrigada.